E dando sequência aqui ao CBN Campinas, agora a gente tem uma participação do secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua participação aqui no CBN Campinas. Bom dia, Lilian. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos ouvem, nos veem aqui na CBN Campinas. Um prazer estar aqui falando com vocês e com a população. Secretário, o governo do estado de São Paulo tem assinado protocolos para combater o tráfico de pessoas aqui no estado. E é um crime tão absurdo, né? Fere tanto a dignidade humana que é lamentável ainda que tenha que existir algum tipo de política, mas ela de fato é necessária para proteger essas pessoas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essa situação. Esse é um crime que realmente, infelizmente, ainda acontece no estado de São Paulo. Lilian, infelizmente, esse crime acontece não só no Brasil, mas acontece no mundo. E, de fato, é um dos crimes mais nefastos que a humanidade já presenciou. Porque ele ataca pessoas em situação de fragilidade econômica, fragilidade social, que acreditam numa história, que acreditam numa ilusão e acabam sendo vítimas desse tráfico de pessoas. Diferentemente do tráfico de drogas, do tráfico de armas, aqui o material, o objeto do crime é o próprio ser humano. Então ele acaba sendo vítima desse tráfico de pessoas que tem uma finalidade posterior, que é o tráfico de órgãos, que é a adoção ilegal, que é a exploração sexual ou a exploração de trabalho, que a gente chama condição análoga à de escravo. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho. A Secretaria da Justiça e da Cidadania, que é a grande guardiã do Estado de São Paulo, dos direitos humanos, que tem todo o apoio, toda a participação do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia nesse tema, principalmente, especificamente, tem o seu núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é o chamado NETP. Então o NETP, ele é o grande articulador com as autoridades públicas e as entidades sociais para divulgar as campanhas, divulgar os canais de abertura para denúncia, bem como auxiliar a polícia, Ministério Público, Poder Judiciário na investigação, na deflagração de operação, na interrupção do tráfico de pessoas e na punição dos seus infratores e no retorno à origem dessas pessoas quando querem retornar. Então, graças ao NETP, a gente tem contato com os consulados para organizar o retorno dessas pessoas ao país de origem quando elas são estrangeiras, aquelas que querem permanecer no Brasil. A gente, através de um outro programa do Centro de Integração à Cidadania do Imigrante, que é o SIC do Imigrante, a gente auxilia a regularização dessas pessoas dentro do Brasil. Quando é de outro estado, de outra região, a gente também auxilia o retorno dessas pessoas e, em contato com as prefeituras, faz o acolhimento dessas pessoas quando nós interrompemos aquela situação de exploração sexual, de exploração laboral. Por isso que é muito importante esse protocolo de intenção com os municípios, porque esse programa, esse comitê regional, ele já foi criado no passado e foi suspenso em 2016, e o argumento da suspensão é que não tinha uma integração com as prefeituras. Então, nós entendemos agora por retornar os comitês e, ao mesmo tempo, assinamos esses protocolos de intenção com as prefeituras. Então, nós encerramos o motivo no passado que levou à suspensão e hoje nós ganhamos força, porque além de ter esse trabalho feito aqui pela cidade de São Paulo, através do NETP, nós teremos em mais 14 municípios, dentre eles Campinas também terá esse Comitê Regional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, também com representantes da entidade da sociedade civil, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho, sob a coordenação aqui do NETP e, da mesma forma, com a participação das prefeituras, através desse protocolo de intenção, principalmente com relação ao acolhimento, com relação ao comprometimento de divulgar a existência do comitê, de divulgar
que essas condutas são criminosas. Nós temos, Lilian, uma margem muito grande que a gente chama margem cinzenta, margem de crimes como esses que não são divulgados e que, consequentemente, não são investigados e não são punidos. Lamentavelmente, principalmente na questão da exploração sexual, nós temos familiares que entregam seus filhos para os traficantes de pessoas para receber uma vantagem econômica. Então, a possibilidade de divulgação de alguém de uma situação como essa, do crime de tráfico de pessoas, do crime de exploração sexual, ela acaba não acontecendo ou sendo muito difícil de acontecer. Por isso eu queria agradecer aqui à CBN o espaço que vocês dão para a gente conversar com a população, conversar com a sociedade e dizer que existem sim mecanismos de combate a esses nefastos crimes. Queria deixar aqui o canal de contato, é o DDD 11 3241 4291, repetindo, DDD 11 3241 4291. Quem não conseguiu anotar, depois entra no site da Secretaria da Justiça aqui do Estado de São Paulo, faça a sua denúncia, seus dados, seu nome será preservado, mas isso é o suficiente para que nós, como articuladores, possamos contatar as autoridades policiais para que se inicie a investigação, que posteriormente pedir determinações de busca e apreensão, de prisão para o Poder Judiciário, que também é muito atento e muito preocupado com o tema, Lília. Secretário, muito bom dia. Flávio Paradelo, obrigado por atender a CBN. É um crime que é aterrador, né? É um negócio aterrorizante quando a gente cita um crime desse. E como o senhor mesmo disse, uma possibilidade aí de muitos não serem investigados, nem terem a própria denúncia. Como as pessoas conseguem identificar, né, uma situação como essa para conseguir fazer essa denúncia nesses órgãos que estão sendo criados e que estão disponíveis? Obrigado pela pergunta, Flávio. Na verdade, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma operação que nós deflagramos aqui na cidade de São Paulo. Você sabe que cada cidade, cada região tem a sua característica. Então, São Paulo, a cidade de São Paulo tem muita exploração laboral do setor têxtil. E a vítima, na maioria das vezes, é estrangeiro. Pessoas que vêm de outros países com problemas econômicos, com problemas políticos e acabam imaginando que terão uma grande oportunidade. Então, nós deflagramos um prédio desses pequenos na periferia da cidade de São Paulo, em zonas periféricas, e cada andar desse prédio, uma família residia. Então, tinha um quarto muito pequeno, onde várias pessoas moravam, um quarto que cabiam 2 pessoas, moravam 6 pessoas, 7 pessoas, dormem no chão. A situação de vida é subhumana dessas pessoas. Você tem lá um banheiro pequeno, uma cozinha pequena e uma outra sala para eles trabalharem. E nos outros andares vão seguindo. Então, qual a grande característica dos vizinhos para analisarem essa situação? São estrangeiros que não saem, são estrangeiros que começam trabalhando às 5 da manhã, às 10, 11 da noite, continuam trabalhando, continuam ali produzindo, que trabalham aos finais de semana, que trabalham nos feriados, que não saem com frequência ali das residências. Então, essa é uma característica de um trabalho à condição análoga de escravo. No interior, a gente tem muito de condição a trabalho escravo, mas principalmente em zonas rurais. Então, as pessoas que ouviram dizer, que sabem que em algum determinado local, alguma propriedade rural, há uma exploração laborativa, pessoas são colocadas ali para ajudar na produção, na colheita, em situação subhumana, recebendo valores de salário muito menor do que aqueles que têm direito. Inclusive, muitas vezes, eles criam, né, aquelas situações de que a pessoa tem que pagar pela moradia, pagar pela alimentação, pela vestimenta, e acabam criando dívidas maiores do que o próprio salário da pessoa. Então, as pessoas tendo informações de situações como essa, da mesma forma também nós deflagramos uma operação de meninas orientais aqui em São Paulo, no bairro Nobre da Aclimação. Então, moravam também em situação subhumana, não falavam ali língua portuguesa, e à noite iam para uma casa de luxo onde tinham jantares, jogos e, lamentavelmente, exploração sexual. Então, quem tem contato, desconfia de uma situação como essa, vê ali uma movimentação estranha,
entre em contato com a gente, mesmo não tendo certeza, não tem problema. É o suficiente, Flávio, para a gente poder acionar as autoridades policiais, iniciar uma investigação e, se verificar a irregularidade, poder proteger a vida dessas pessoas. Flávio, nós temos situações, essas pessoas são tão vulneráveis que quando nós deflagramos as operações, quer por receio ou quer até por imaginar que aquele momento, aquele trabalho é uma oportunidade, as pessoas no início não querem prestar depoimento relatando as irregularidades, relatando o nome, a identidade dos traficantes, os grandes líderes dessas facções criminosas. Então há todo um trabalho de convencimento, de explicação, de orientação jurídica e humanitária a essas pessoas, né? Dizendo que aquilo não é vida, que elas terão outros direitos, terão direito ao ir e vir, direito a receber um salário justo, e que aquilo que está acontecendo ali não é oportunidade, não, é exploração. Secretário, o senhor tocou num ponto muito importante, né? Porque essa é uma situação realmente muito complexa, que envolve muitos fatores sociais, humanitários, até mesmo, né, da percepção das pessoas, porque estão imersas, né, numa situação de vulnerabilidade muito grande. Depois que essas pessoas são resgatadas, aí vem uma segunda parte, porque muitas delas, como o senhor disse, são estrangeiros, não têm família, não têm nenhuma estrutura aqui no Brasil. O que é que acontece com elas? Qual é o suporte que o Estado oferece para essas pessoas depois que elas são resgatadas nessa situação? Lili, essa é uma pergunta muito importante e o NETP acaba tendo uma participação muito intensa nessa questão, porque no momento em que se realiza ali a deflagração da operação, o NETP muitas vezes, quando tem conhecimento que são estrangeiros, ele acaba levando, organizando o tradutor ali para poder colher o depoimento dessas pessoas. E, posteriormente, é o NETP que faz essa articulação com os locais de acolhimento dessas pessoas. Então, ele que faz esse trabalho com as prefeituras para verificar os locais que essas pessoas serão levadas. Muitas vezes, os próprios servidores aqui do NETP levam essas pessoas a esses locais e faz também, naquela situação de estrangeiros, o contato com o consulado, para que essas pessoas retornem ao seu país de origem ou, naqueles casos que querem também dar todo esse suporte, esse auxílio à regularização dessas pessoas através de um outro programa da nossa própria secretaria, que é o SIC, o Centro de Integração aí da Cidadania, que tem o SIC do imigrante. Então ele orienta, ele auxilia e ele trabalha para regularizar a situação desses estrangeiros que se encontram no país. Lília. Secretário Estadual de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, muito obrigado pela entrevista e essa gentileza aqui de poder atender a CBN Campinas. Imagina, é um prazer, eu que agradeço aí o convite, o espaço aberto e reiterar que é uma bandeira do nosso governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia e desse governo do estado de São Paulo e dos municípios, aqui o município de Campinas, que também assinou o protocolo de intenção, o comitê regional que foi criado em defender a vida das pessoas, em defender os direitos humanos. Muito obrigado. Então é um compromisso que o Estado tem com a população. Ok, muito obrigado, secretário, conversando com a gente aqui no CBN Campinas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco o repórter CBN, mas trazendo informação. Mulherada do vôlei de quadra tá na final, já tem aí então a medalha garantida. Agora é só saber qual vai ser o metal, hein? É isso aí, minha gente. Joguem como as garotas jogam. Estão jogando bem. Já temos aí, então, a medalha garantida na final. As mulheres venceram por 3-0, 25-16, 25-16, 25-16. Repetição, hein? 10,5.